Vamos lá, vamos orar para a gente começar e à medida que os demais irmãos forem se conectando, a gente vai. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, por esse dia, ó Deus, pelo dia que tivemos e agora, Senhor, por estarmos em sala de aula, ó Deus, para aprendermos, ó Deus, a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos esse privilégio, ó Deus, de nessa noite, ó Deus, podermos acessar, ó Deus, a internet, ó Deus, e nos comunicarmos, ó Deus, junto com os nossos irmãos, para, ó Deus, estudar, ó Deus, a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade para agir e para falar através de cada um de nós. E que nessa noite, ó Deus, seja mais uma noite de aprendizado, uma noite de crescimento para todos nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Na aula passada, nós terminamos o Antigo Testamento, né? E hoje nós exatamente vamos começar com o Novo Testamento, mas antes de começarmos a falar exatamente do Novo Testamento, né, eu quero compartilhar aqui, né, uma apresentação que ainda vamos falar de algumas coisas, né, rapidamente, né, nós vamos conversar alguma coisa sobre o que está, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento encerra exatamente com a fala de Malaquias, né, e o Novo Testamento começa já, né, com o Império Romano dominando sobre toda aquela nação, né? E quando encerra o Antigo Testamento, quem está dominando é exatamente o Império Medo-Persa. Então, o que é que houve isso, né? Na aula passada, nós chegamos a comentar, né, sobre a visão lá, do que o livro de Daniel é considerado o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Então, o livro do profeta Daniel, né, é o livro considerado aí apocalíptico do Antigo Testamento. Por que apocalíptico? Porque ele trata, né, principalmente o final do livro de Daniel, de acontecimentos futuros. Porém, o livro de Daniel, ele vai tratar desses acontecimentos futuros com relação aos judeus, não com relação à igreja, né? Então, com relação à igreja, é exatamente o livro de Apocalipse. O livro de Daniel, ele foi escrito para o povo judeu. Então, a visão apocalíptica vai falar exatamente de judeu. Então, se nós observarmos nas visões de Daniel, tem essas visões elas vão ocultar algumas coisas que, por exemplo, nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque é um livro para judeu, então ele vai falar exatamente sobre judeu, não tem... Então, Daniel, capítulo 2, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, né, Daniel, capítulo 2, né, no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e o que ele sonhou? Ele sonhou realmente uma estátua. Eu vou já resumir essa história, que na realidade ele sonhou, não lembrava, mandou chamar os magos tinham que adivinhar o que ele tinha sonhado e a interpretação, né? Como os magos disseram, aí nunca ninguém exigiu isso. Aí o rei Nabucodonosor mandou matar todos os homens sábios, né? Aí quando o assunto chegou para Daniel, não, dá um tempo aí que a gente vai buscar a Deus para a gente entender e vamos revelar ao rei. Aí isso aconteceu. Então, Daniel entra na presença do rei e fala exatamente isso. Olha, o que o rei sonhou foi isso, uma estátua formada por 4 diferentes metais. A cabeça de ouro, né? O peito e braço, aqui está errado, aqui nesse texto aqui está a cabeça de ferro, mas não é de ferro, é cabeça de ouro. Essa imagem aqui eu peguei na internet, eu nem prestei atenção, mas está errado aqui, é a cabeça de ouro. Peitos e braços, prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro. Uma característica é que os
pés dessa estaca é formada, da estátua, né, é formada de mistura de ferro com barro, né? E aí a gente vai rapidamente dizer, a Daniel vai passar para o rei Nabucodonosor a interpretação. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 31, diz assim, e depois de ti, ele está falando para Nabucodonosor, e depois de ti, desculpa, vou ler o 38, né? E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves dos céus, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Está falando para Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro, acerca da estátua. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Então você pode. É ouro, prata, bronze e ferro. Tá? Na própria descrição da estátua, já vai falando exatamente dessa. Assim, que o ouro é mais valioso. E assim vai falando da degradação, né? O 39, né? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Aí depois ele vai falar exatamente sobre a pedra, né? Deixa eu só localizar aqui o texto que fala sobre... Então, não. 42. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre. Então, voltando aqui para a imagem aqui, o que acontece? A cabeça representando o rei Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, simbolizando aqui a coligação medo-persa, né, que quando termina o Antigo Testamento é Ciro, né, ou Dario, né, o rei medo-persa, e também determina, né, autoriza os judeus a voltarem para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, e aí entra os ministérios, né, de Esdras, Neemias, profeta Ageu, o governador Zorobabel, o sacerdote Jesua, né, e depois, né, que a cidade já estava restaurada, o templo restaurado, né, depois vai exatamente Malaquias para trazer aquela repreensão ao povo, né, como nós falamos na aula passada. Aí diz que depois disso levantaria um outro reino de bronze, né, que aqui exatamente está simbolizando aqui o Império Grego, né, com o domínio ali de Filipe e logo depois o seu filho Alexandre, né, que expandiu aí, dominou a Babilônia e todo o território que a Babilônia reinava. E por último, um outro reino que vai ser levantado, né, com pernas de ferro, e aqui ele está apontando para o Império Romano, né, as duas pernas, porque aqui o Império Romano se dividiu, né, Império Ocidental e Império Oriental. E aí depois ele vai falar dos pés, né, que é uma mistura de barro com ferro, falando aí das coligações, né, as coligações entre nações, e depois a pedra, né, que é lançada sobre os pés e derruba toda a estátua. Essa pedra aqui está falando exatamente do milênio, que é o reino de Cristo. Então, observe que Daniel ele está falando para judeus, não tem espaço da igreja aí. Hoje, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo exatamente esse período aqui dos pés aqui, que é mistura de ferro, né, e de barro e ferro, né,
é forte, mas é frágil, né? Então, está falando exatamente dessas coligações, né? De reinos não, que vão se juntando, que vão se unindo, né? Até que se forme 10 principais desses reinos, desses 10 por causa dos dedos, né? 10 dedos, né? E depois, né, essa pedra que vem para derrubar toda a estátua, que é exatamente o reino de Cristo. Isso aqui é Daniel 2. Aí, quando a gente pula para Daniel 8, desculpa, Daniel 7, que Daniel, ele começa a orar para buscar de Deus sabedoria, entendimento para as coisas, Deus mostra a mesma coisa para Daniel, só que representada em figuras de animais. O primeiro animal, o leão, né, representando o Império Babilônico. O segundo animal é o urso, representando o Império Medo-Persa. O terceiro animal é um leopardo. Se você observar o texto lá de Daniel 7, vai dizer que ele tinha asas, ou seja, que asas no sentido... O leopardo já é rápido, né? Já é um animal rápido. E as asas fala exatamente de que ele seria muito mais veloz, né? Porque assim foi o Império Grego, né? Rapidamente, Alexandre conquistou tudo, né? E esse animal, ele tinha 4 cabeças, né? Que depois ele vai dizer que, né, as 4 cabeças. Por quê? Porque Alexandre morreu cedo, aos 32 anos, Alexandre morreu. E o vasto império foi dividido por seus 4 generais, né? Desses 4 generais, Ptolomeu é o que se destaca, porque ficou governando o Egito, e Seleuco também se destaca porque ficou governando a Síria. Se olhar no mapa, entre Egito e Síria está exatamente Israel. E aí os dois ficaram disputando, né, o apoio dos judeus. Nós vamos falar também um pouquinho disso mais tarde. E o quarto animal, a descrição é que é um animal aterrorizante, ele possuía 10 chifres, né? E depois desses 10 chifres, surge um chifre que se destaca, ele começa a crescer e se destaca. Isso aí está falando exatamente do anticristo, né? Então, essa é exatamente a visão, né, que Daniel teve acerca dos acontecimentos futuros, né? Então, assim, o que hoje nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, porque o Império Babilônico já foi, o Império Medo-Persa já foi, o Império grego também já foi, o Império Romano também já foi. Então, nós estamos vivendo hoje essa etapa aqui, né, dos pés da estátua, que antecede, né, ao reino milenar de Cristo. Então, essa estátua aqui, nós estamos vivendo exatamente essa época aqui, né, de fortaleza, mas fragilidade, né? Porque é igual, por exemplo, a OTAN, né? A OTAN, aquela união daqueles países, né? Inclusive os Estados Unidos faz parte, né? Então, se alguém entra em guerra contra um dos países da OTAN, né, a OTAN toda é obrigada a defender aquele país, né? Mas, por exemplo, houve alguns embates e até o Reino Unido, né, por algum momento lá, né, se desentendeu e até saiu, né, do grupo lá por causa das questões de moedas e tal. Então, assim, é forte, mas é frágil, né? Nós estamos vivendo exatamente esse período aqui. Deixa eu ver aqui, o que tem mais aqui. Tá, deixa eu agora, só rapidamente, o que acontece. Durante o Império de Alexandre, como eu falei, ele morreu rápido, né? E aí o Império foi dividido pelos seus 4 generais. 2 deles vão se destacar, que é os descendentes de Ptolomeu e os descendentes de Seleuco, né? Então, o que acontece? A Palestina, ela fica no centro dessas disputas, e cada um querendo desenvolver, ampliar os seus territórios. Então, na história judaica,
por alguns momentos, os Ptolomeus, eles dominaram a Palestina. Em alguns outros momentos, os Seleucidas dominaram a Palestina. E aí começa o jogo, o judeu está no meio, os judeus estão no meio. Então, para os Ptolomeus, os judeus eles tinham que continuar com a sua cultura, né, tendo os seus rituais, as suas práticas religiosas, né, sem interferência do império. Para os Seleucidas, né, os judeus eles tinham que aderir à cultura grega, né, e tinham que abandonar a sua religião para seguir os preceitos, né, da Grécia, né? Por causa disso, né, um dos reis Seleucidas ele entrou no templo em Jerusalém para sacrificar um porco, né? Logo o primeiro, só quem pode entrar no templo é o sacerdote. Segundo, só quem oferece sacrifício é o sacerdote, né? E o porco era um animal imundo para os judeus. Então ele entra lá no templo levando um porco para oferecer sacrifício. E aí acontece a Guerra dos Macabeus, né? Essa Guerra dos Macabeus o livro de 1º e 2º Macabeus, que está na Bíblia católica, né, a Bíblia de Jerusalém, ele vai retratar isso aqui. Não está na nossa Bíblia, esses dois livros, mas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que os católicos usam, esses dois livros estão lá. Ele vai retratar desse período. O que acontece? Uma família de sacerdote judaica não aceitou aquilo, e aí eles pegam em armas e derrubam, né, o Império Seleucida, que dominava ali a Palestina, né? E aí é chamado exatamente a Guerra dos Macabeus. A partir daí, a Palestina ficou sobre o domínio judaico, mas sempre enfrentando resistência de ambos os lados, né? Até aí foi criada, então, a dinastia dos Asmoneus, porque a dinastia dos Asmoneus é o seguinte: um judeu casou com a filha de Ptolomeu, de um dos descendentes do Ptolomeu, e aí formou-se a dinastia asmoneana. Essa dinastia, ela permanece sobre Israel até o Império Romano dominar. Porém, o que acontece? Enquanto essa dinastia está reinando, é que começam a surgir essas classes aqui, ó. Fariseus. Os fariseus eram o povo que estava ligado aos Ptolomeus, né, que eram radicais. Tinha a prática da lei, o povo tinha que continuar falando hebraico, o povo tinha que continuar fazendo o seu sacrifício, tal. Os saduceus eram os simpatizantes dos Seleucidas, né, que eles eram simpatizantes exatamente da cultura grega. Para eles, né, os judeus tinham que aprender o grego e não tinha mais que se circuncidar, não tinha mais que praticar a lei, e assim essas classes foram sendo formadas exatamente nesse período, porque quando Jesus vem, isso tudo já aconteceu, né? Os escribas, que eram os responsáveis pelo texto, né, o texto bíblico, e aqui, exatamente nesse período aqui, é que o cânon do Velho Testamento foi formado, né, aqui, os livros, como quando Jesus vem, né, já existia o cânon do Velho Testamento, que é, né, a lei e os profetas, né. Os essênios eram o povo mais pacato, eles pregavam exatamente o seguinte, que o isolamento, né? A gente tem que se isolar, viver nas montanhas, livre de política, livre de tudo, tendo uma vida simples. Esses eram os essênios. E os zelotes, que já era um grupo que existia na época de Jesus, eram formados por judeus que defendiam o seguinte: nós temos que pegar em armas e conquistar a nossa liberdade. Então, esses grupos aqui, eles se formaram exatamente nesse período. E aí, seguindo a tudo isso, vem o Império Romano, e aí Roma passa a dominar geral, e o que acontece? Quando entra o Império Romano, tá aí o mapa aí mostrando exatamente
a extensão, né, do Império, aí o que acontece? Esse aqui é Alexandre Grande ainda, esse mapa aqui é de Alexandre, né, do domínio grego, só que o seguinte, Roma, quando vem, ela domina tudo que é... Deixa eu ver se tem um outro mapa aqui. É porque tá. Tudo que era dominado pelos gregos, Roma assume e ainda expande mais, né? Então, o domínio da Roma foi mais extenso ainda do que o domínio grego. Aí o que acontece? O que eu quero destacar aqui é que durante quando Roma conquista toda a Ásia, Europa, né, Oriente Médio, Egito, né, quando Roma domina tudo isso, então Roma começa a distribuir o título de cidadão romano. Então, com o título de cidadão romano, você pode habitar em qualquer área do território. Então, eu vou só voltar aqui esse mapinha aqui, só para a gente entender o seguinte. É que aonde se expandia, né, que tudo isso aqui virou o Império Romano. Então, aonde Roma dominava, qualquer cidadão romano podia habitar. Então, essa aqui foi uma das maiores contribuições de Roma. Por quê? Porque o que acontece? Os judeus começam a se espalhar pelo território romano. É o que se chama de diáspora. Os judeus começam a sair da Palestina e se espalhar, porque eles tinham a proteção de Roma. Então, os judeus tinham a proteção de Roma, então ele podia ir para qualquer lugar. E eles começam, então, a ir para terras mais distantes. E outra coisa que Roma fez foi exatamente criar estradas que ligavam essas cidades, para facilitar exatamente esses deslocamentos. Uma contribuição de Roma. A outra contribuição de Roma é com relação às leis, né? Roma estabeleceu leis assim, mais justas, né? Tanto é que, quando se faz curso de direito, uma das coisas que se estuda é a lei romana, né? A Bíblia também, a lei de Moisés também é estudada no curso de direito, né? E o livre comércio. Em todo o território romano, o comércio era permitido, né? Então, isso tudo fez com que essas outras cidades fossem desenvolvendo e os judeus fossem se espalhando. Por que isso é importante? Porque no livro de Atos, entenda exatamente isso. No livro de Atos, em Jerusalém, Atos 2, em Jerusalém, tinha judeus de toda parte. Vocês entendem a importância? O elo. Vocês estão me acompanhando aí? Em Atos 2, tinha judeus de toda parte. E ali, os discípulos, eles se encheram do Espírito Santo. Pedro pregou ali para aquelas pessoas, 3.000 almas se converteram. Essas 3.000 almas eram de onde? Eram judeus que habitavam toda a extensão do território do domínio romano. Porque aí eles dizem o seguinte: olha, nós somos partos, medas, e começa a falar um monte de nação, né? E nós ouvimos eles falarem na nossa língua materna. E aí o que acontece? Esses judeus, eles estavam em Jerusalém por causa do Pentecoste. Depois, no Pentecoste, eles se convertem e retornam para as suas cidades. E retornam para as suas cidades fazendo o quê? Falando de Jesus. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ele vai falar, o nome já diz, Atos, ou seja, o que os apóstolos fizeram. O único acréscimo que tem o livro de Atos é Paulo, que não viveu com Jesus. Mas o livro de Atos, até o capítulo 9, 10, né? Na realidade, até o 15, mas se você ler
a partir do 9, que é a conversão de Paulo, né? Saulo de Tarso virou Paulo. A partir do capítulo 9, a ênfase maior já é Paulo. Mas até Atos 15, que é quando tem o concílio lá de Jerusalém, para definir se realmente o evangelho deve ser pregado entre os gentios, ainda se fala de Pedro, ainda se fala de Tiago, ainda se fala de um outro personagem. Mas a partir de Atos 15, e Atos vai até 27, o único personagem é Paulo, né? Então, o livro de Atos, ele vai falar só do que fizeram os apóstolos. Mas esses 3.000 que se converteram, não está no livro de Atos e também não está na Bíblia. Mas esses homens foram grandes evangelistas também, e assim permitiu a expansão do cristianismo por todo o Império Romano. Então, é por isso que a Bíblia fala exatamente que Jesus ele vem na plenitude dos tempos, porque o Império Romano já tinha providenciado as estradas, já tinha providenciado o livre comércio, já tinha permitido, né, essa dispersão dos judeus por todo o território ali. Para quê? Para que depois a mensagem fosse mais facilmente proclamada. Uma outra coisa também é a sinagoga aqui. Ó. Essa sinagoga ela surge também no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O templo foi destruído lá na época da Babilônia. O templo foi destruído, o povo foi levado para a Babilônia. E agora, onde é que a gente vai congregar? Onde é que a gente vai se reunir? Onde é que a gente vai ler a Torá? Então, foi se estabelecendo locais, né, onde dava para se reunir um grupo maior de homens, né, e mulheres ali para a leitura da lei e para fazerem ali os seus sacrifícios, né? Então, essa sinagoga aqui, ela também surge nesse período. E uma última coisa aqui, que é exatamente o sinédrio, né? O que é o sinédrio? Hoje, por exemplo, a semana passada para cá, houve o falecimento do Papa, né? E aí agora, né, vai ter agora o conclave para a eleição do novo Papa, né? O que era esse sinédrio? Esse sinédrio era algo parecido. O sinédrio era composto por 70 sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Então, era 71 sacerdotes ao todo, né? Esse sinédrio era com um governo formado de sacerdotes. A Palestina, ela estava debaixo de jugo romano, mas a Palestina era os judeus, a vida judaica era administrada pelo Sinédrio, era o Sinédrio que decidia, né? Por isso que quando foram levar Jesus lá para Pilatos, Pilatos diz o seguinte: olha, você tem as suas leis, julga vocês mesmos. E aí eles disseram o seguinte: mas a gente não pode matar, realmente, né? Só o Roma é que poderia determinar a morte de um cidadão, né? Então, assim, a gente não pode matar, aí a gente não pode, ou seja, a gente não pode julgá-lo, né? Mas as outras causas, eles podiam julgar, né? Até de mandar dar chicotada nas pessoas, essas coisas, eles podiam fazer. Mas esse sinédrio, ele determinava a vida judaica. Só que esse sinédrio aqui eram 71 sacerdotes, sendo que um era sumo sacerdote, era o chefão, né? Que quando prendem Jesus, levam Jesus na casa do sumo sacerdote, e os demais sacerdotes estavam reunidos ali, né? Para dar o veredito, né? Ali, que era o sinédrio reunido, eles tinham que dar o veredito, e uma vez dando esse veredito, eles o levavam para Pilatos, para que Pilatos autorizasse a morte de Jesus. Esse sinédrio aqui, ele era formado por sacerdotes. Só que o seguinte, eu não falei das classes lá de judeus, que tinha saduceus, fariseus, essênios, tal. Esse sinédrio aqui era composto de sacerdotes fariseus ou sacerdotes Espera aí, que agora eu esqueci o nome.
Saduceus. Saduceus. O que acontece? Os fariseus, estritamente rigorosos com a lei, os saduceus mais maleáveis. Por isso, Paulo, entendendo que no sinédrio havia divisão, quando Paulo estava diante do sinédrio para julgamento, o que é que Paulo fez? Ele jogou. Ele disse o seguinte: olha, eu sou irrepreensível perante a lei. E aí, quando ele diz, eu sou irrepreensível perante a lei, ele está se colocando como fariseu. E estou sendo julgado porque creu na ressurreição. Os saduceus criam na ressurreição e o fariseu não. E aí, ele gerou uma divisão, porque quando ele fala de ressurreição, o saduceu, opa, esse é dos meus. Mas ele fala, segundo a lei, eu sou irrepreensível. Aí o fariseu, esse cara é nosso. E aí gerou a divisão, o sinédrio não conseguiu julgar Paulo. Então foi um jogo ali de Paulo, jogando ali uma classe contra a outra para que ele não fosse condenado. Irmãos, até aí tudo ok? Por que eu estou falando isso? É porque é o seguinte, quando Jesus... Opa, espera aí que eu passei uma a mais aqui. Ah, tá aqui, ó. O mapa de Roma estava depois, eu não... Essa aqui é a extensão do Império Romano. Então, olha só, lá em Atos 2, tinha judeu de tudo que é essa parte verdezinha aqui, ó. Ao se converterem, eles voltaram para os seus lugares de origem, levando a palavra. Então, essa foi uma das maiores contribuições de Roma, né? Mas eu ia falar outra coisa. Então, assim, é necessário fazer essa antes de entrar no Novo Testamento, exatamente por quê? Porque termina o Antigo Testamento de um jeito e começa o Novo, já com uma outra característica, já sob dominação romana, para a gente entender, já com classes, né? De lá, fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes, e tudo isso, né? Jesus teve que conviver com todas essas classes aí, mas a gente, olha, como é que surgiu tudo isso? Então, tudo isso surgiu exatamente nesse período interbíblico. Tem um livro do Enéas Tonini, que é um pastor brasileiro, né? É um livro muito bom, que é estudado, se bem que agora já tem outros escritores, né? Eu estou falando da minha época, lá de 92, né? Então, era basicamente, o nome do livro é exatamente isso aqui, o período interbíblico. Basicamente, todos os seminários estudavam utilizando essa literatura, né? Então, eu vou parei aqui a apresentação só para perguntar se está tudo ok, se a gente pode continuar, que a gente vai agora já para o Novo Testamento. Está tudo ok? Alguém quer fazer? Tudo certo. Tudo certo. Professor aí de hebraico aí, tudo tranquilo? Alexandre, segura o nível aí, não deixa cair não, hein? Vamos lá, então vou partir agora para o Novo Testamento. Vamos lá. Então, o que acontece? Chegamos, então, no Novo Testamento, Nova Aliança, né? E aqui, vamos seguir aqui. Opa, que eu estou fazendo errado. Então, é esse, é você. Pronto. Espera aí que eu estou esperando aqui ele apresentar. Estudo panorâmico do Novo Testamento, uma viagem pela mensagem do Evangelho até os nossos dias. Vamos lá. Nós vamos seguir exatamente essa... Aula 1, o nascimento do Messias.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vamos seguir. Alguém está falando? A Socorro conseguiu abrir o... Deu certo agora? Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Desculpa aí a vergonha que eu passei. Então, nós vamos falar... Eu acho que... Porque, até isso, obrigado. Porque estava dando microfonia. Nós vamos seguir aqui falando sobre o nascimento de João Batista e, logo depois, o nascimento de Jesus. Então, vamos logo, sem delongas, né, vamos lá para o nascimento de João Batista. O que acontece? O Novo Testamento tem 27 livros, 4 livros são os evangelhos, desses 4, 3, né, são sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque eles tratam a mesma coisa, falam basicamente a mesma coisa, né? O que tem em um, tem no outro. João é totalmente diferente, né? E cada evangelho desse foi escrito também para um público diferente, né? Mateus, né? Ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, né? Lucas escreve para os gregos, né? E João escreve para o mundo, né? Então, a linguagem deles são bem diferentes, os detalhes de cada um são diferentes, né? Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, em Marcos, né, como um servo, porque é o domínio romano, né? Lucas, que era um médico, né, escreve apresentando Jesus como o filho do homem, aquele cheio de sabedoria, né? Por quê? Porque o grego exalta a sabedoria, né, os gregos, e João apresenta Jesus como o Salvador, o Messias, né, aquele que veio para, né, resgatar, né, aquela linguagem do amor, né, que veio resgatar o homem do mundo perdido, né. Aí, o que acontece? Esses 3 primeiros falam a mesma coisa, só que quem é mais detalhista é Lucas, né, porque Lucas é um pesquisador, é um médico, né, e ele resolve escrever assim, esse tratado para uma pessoa específica, né? O evangelho, né, vai exatamente para uma pessoa, mas é fruto de uma investigação, né, que o Lucas ali vai fazer. Lucas escreve o evangelho, né, e também o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Depois vem as cartas, né, as cartas paulinas, né, são as cartas que Paulo escreveu, e as cartas gerais, né, que tem aí, Pedro escreveu, João escreveu, Judas também escreveu, né, Judas, irmão de Jesus, né, e finalizando, né, o 27º livro com Apocalipse, que foi escrito por João, né, de uma revelação que ele teve ali na ilha de Patmos, né. Mas a história do Novo Testamento começa exatamente no Evangelho de Lucas, porque Lucas, né, retrata, né, João Batista, o nascimento de João Batista, né. Se você observar nos outros, não vai estar relatado, assim como em Lucas, né, com detalhes, né, esse nascimento de João Batista. O que acontece? Zacarias era um sacerdote, né, e ele era casado com Isabel, e ele estava cumprindo o seu turno, né, aquele turno que nós falamos, quando estava falando de Davi, que Davi organizou a adoração em Israel em 24 horas, dividiu os sacerdotes e levitas em turno para que a cada hora tivesse uma turma diferente e nunca cessasse a adoração em Israel. Zacarias estava cumprindo esse seu turno, então Zacarias era um sacerdote, e ele entrou no interior do templo, ele estava lá no interior do templo, a oferecer, porque o sacerdote, ele entrava lá no templo para oferecer, né, sacrifícios e ofertas pelo povo, e Zacarias estava cumprindo, então, o seu turno. Ele estava lá no interior, né, e isso aí está exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E quando ele está lá no interior do templo,
ele tem a visão do anjo Gabriel, né? E o anjo Gabriel lhe aparece, né? E diz exatamente para Zacarias, né? No capítulo 1, no versículo 13, ele diz o seguinte: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Gente, isso aqui é demais. Já imaginou? O cara é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmãos, é coisa maravilhosa demais. E aí o seguinte, só que agora Zacarias tem um problema, né? Zacarias já era velho. E aí ele diz o seguinte para o anjo: olha só, eu sou velho, a minha mulher também já é velha. Tu não, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, aí, irmãos, é o meu jeito, né? Tu não tá chegando atrasado, não? Não era para tu ter vindo alguns anos atrás, não? Mas agora, que eu já tô velho e a Isabel já avançada em idade, aí o anjo dá aquela pirada, né, irmãos? Eu estou falando com as minhas palavras, tá? O anjo diz o seguinte: ô Zacarias, vem cá, você sabe quem eu sou? Então deixa eu só explicar uma coisa para você. Eu sou Gabriel. Ele está dizendo o seguinte: olha só, eu não sou qualquer um. Agora, por que você duvidou? Tudo que eu falei vai acontecer, só que você vai ficar mudo. Até que aconteça, que é para você não duvidar daquilo que eu estou falando para você. E só que isso, irmãos, não foi assim rápido como eu estou falando aqui com vocês. Foi um negócio demorado. E essa parte que eu falei do anjo está exatamente no versículo 19. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo. Aí é o que eu expressei, né? Por quê? Era o maioral lá. O cara o Gabriel está ali diante de Deus e Zacarias, poxa, tu acho que você chegou atrasado. Essa sua boas novas era para ter vindo uns 30 anos atrás. E aí o anjo, tudo bem. E aí demora esse diálogo, essa visão lá, demora e o povo começa a ficar preocupado, porque Zacarias não sai. Será que ele morreu lá dentro, tal? E aí quando Zacarias sai, ele não consegue se expressar. E aí o povo diz: cara, o que aconteceu lá dentro? E essas notícias, né, vão se espalhando. E aí Zacarias vai para casa e Isabel engravida. 5 meses depois, Isabel engravida, mas ela fica quieta. 5 meses depois, o mesmo anjo vai lá na cidade da Galileia falar com uma jovem que era prima de Isabel, chamada Maria. E aí, está lá a partir do versículo 26. O anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. José era da casa de Davi, Maria não. Por quê? Porque o Messias tinha que ser descendente de Davi. A descendência era patriarcal, né? Então aqui José era da casa de Davi. E aí o anjo vai lá. E aí o anjo chega para Maria e diz o seguinte: salve, agraciada, né? Porque achaste graça diante de Deus e você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E aí começa aquele diálogo, né, de Maria com o anjo, que Maria diz: ué, mas eu ainda não me casei. Eu sou virgem. Como é que vai acontecer isso?
E aí o anjo diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E serás, né, mãe, então vai gerar então o Filho de Deus. Então, na realidade, Maria ali, ela só emprestou o seu corpo para que Jesus viesse como uma criança. Isso tudo está em Lucas capítulo 1. E aí o anjo chega para Maria e diz o seguinte: olha, e não se preocupe, porque a tua prima, né, ela também está grávida. E aí Maria vai lá visitar Isabel. E quando Maria entra na casa lá, a criança no ventre de Isabel começa a se agitar. E aí vem o cântico, né, a Isabel ali começa a se exaltar, né? Porque ela disse: que é isso, né? Porque a criança, desde que você entrou, que eu ouvi a tua saudação, a criança não para de se agitar dentro de mim, né? E aí vem exatamente o cântico de Maria, o cântico, né, ali exaltando ali esses grandes feitos, né, que estavam acontecendo ali com Isabel e com Maria. Aí o que acontece? Chega o tempo de Isabel dar à luz. Então, lembrando que João é 6 meses mais velho que Jesus. Aí nasce João Batista. João Batista nasce a criança, né? Nasceu o menino. Aí o que acontece? As pessoas perguntam para a mãe: e aí? Como é que vai ser o nome? Aí a mãe disse: é João. Aí o povo diz: ué, mas não tem João na tua família? É engraçado que o povo sempre gosta de meter o dedo onde... Ah, mas não tem João na tua família, por que João? E aí começou a discussão de como é que a criança ia ser chamada. Só que Zacarias não falava, né? Mas aí foram falar com o pai. E aí, Zacarias, qual o nome que a gente vai dar a essa criança? Aí Zacarias pediu uma tábua, e na tábua ele escreveu o nome João. E aí, quando ele escreve, o nome da criança é João, a sua língua destrava e ele começa a falar. E aí, tocou terror, né, irmãos? Porque o povo diz: cara, o que é isso? O que é isso? Que menino é esse? E aí, João já começa, né? Já, e desde cedo, João já fica naquela expectativa. Por que essa expectativa? Lembra que tinha a profecia lá de... A profecia não, a fala de Deus, né, lá em Gênesis, da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente? Então, João agora começa já a se aproximar disso, né? Então, o povo começa a... Tanto é que no versículo 66, diz o seguinte: todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, assim nasceu João Batista, e a história só volta a falar de João Batista quando ele já tinha mais de 30 anos, né? Ok até aí? Aí, nós vamos voltar a falar de João Batista na próxima aula. Aí agora nós vamos... Peraí que esse mouse não está me ajudando hoje. Nós vamos falar exatamente sobre o nascimento de Jesus. Tem umas coisas que às vezes a gente não atenta, né? Não atenta assim, a gente tem coisas que às vezes a gente ignora. Por exemplo,
O anjo foi lá e falou com Maria, dizendo, olha só, você foi escolhida para ser a mãe do garoto. Ok, tudo bem. Aceito. Aceita. Só que é o seguinte, Maria era noiva de José. E aí, chega uma hora que Maria chega para José e diz o seguinte, José, deixa eu contar uma novidade para você. Eu tô grávida do Espírito Santo. Pensa nessa história, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer exatamente o seguinte, que como José era um homem temeroso, ele resolveu abandonar Maria secretamente, não causando-lhe escândalo. Porque José não aceitou essa história de Espírito Santo, irmãos. E vamos lá, irmãos. Qual de nós também aceitaria? Sejamos sinceros. Imaginou a Márcia chegar e dizer, estou grávida do Espírito Santo? Eu disse, que história é essa? Vai chutar outro, né? Mas foi isso que aconteceu. Maria chegou para José e disse, mas eu fui escolhida. É o Espírito Santo, José. E José, Maria, que história é essa, Maria? Mas ele não quis defamá-la, e aí ele tentou deixá-la secretamente. E ele já decidiu, vou fazer o seguinte, vou pegar minhas coisas, vou para outra cidade, ninguém me conhece, ninguém sabe nada, tá tudo bem. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que essa história não dá para o povo em si não dá para aceitar uma história dessa, irmão. Sabe por quê? Porque olha só, ela tá noiva de José e aparece grávida. Então foi José. Aí José, não fui eu. Então se não foi você, quem foi? Foi o Espírito Santo. Tá, para com essa história. Tu traiu José. E segundo a lei, ela deveria ser morta, irmãos. Que houve adultério. Houve traição. Você está entendendo o risco que Maria estava passando? E aí o que aconteceu? O anjo do Senhor foi falar em sonhos com José. E aqui mais uma vez eu toco essa questão do sonho, irmãos. Há sonhos que são mensagens de Deus para nós. E aí José estava dormindo, o anjo chegou lá no sonho e falou, José, a Maria não te traiu não. O que ela falou é real. O Espírito Santo é que foi lá e está operando essa gravidez nela. E outra, não é para você deixá-la não. E aí José acordou. E aí ele foi lá e assumiu Maria. Por que ele assumiu Maria? Porque senão ela seria morta. Porque a notícia ia se espalhar. E iam chegar a José, e José ia dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Então, Maria, vem cá. O sinédrio ali, né, ia reunir, ia definir. Essa mulher é digna de morte. Então, às vezes a gente fala assim, Maria, né, a mãe de Deus, mas, cara, pensa numa mulher, ela era de menor, pensa numa mulher, né, de menor, numa época machista, vivendo no meio de uma comunidade machista, né,
e aparece grávida e dizendo que foi o Espírito Santo que fez aquilo, né? Então, não foi fácil também para tudo isso para Maria, e muito menos para José, irmãos. E José, quando teve o sonho, ele disse o seguinte: cara, eu não vou questionar não, tudo bem, vou assumir, é meu. E ali ele então casa com Maria, mas o texto bíblico diz que enquanto Maria estava grávida, ele não lhe tocou, né, intimamente, até que saiu um decreto. O Império Romano baixou um decreto dizendo o seguinte, que todos os homens deveriam se cadastrar, é um recadastramento, né? Tinham que se recadastrar na cidade de origem. É que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender algumas coisas que estão no relato, né? Porque hoje, quando a gente fala assim, não no recadastramento, aí você vai no link e tal, né? Igual essa aula aqui, né? Pega o link, né? E aí você participa. Mas só que nessa época não tinha link, não tinha correios. Tinha que viajar para a cidade de onde nasceu. E esse decreto, ele surge exatamente quando Maria está no seu último mês de gestação. E aí tem que viajar. E aí lá vai aquele casal. A outra coisa, irmãos. José e Maria, eles não eram tão benquistos na sociedade. Aí você vai perguntar, mas por quê? A Bíblia não fala isso. Mas por quê? Considerando uma sociedade extremamente, como é que eu posso dizer, rigorosa com relação à vida dos outros, porque lembra daquele cenário lá de Jesus escrevendo na areia, quando os caras disseram, essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve morrer. Vocês lembram disso aí? Pois é. O que acontece? Se for contar do dia que José casou com Maria para o nascimento de Jesus, não dá 9 meses, irmãos. Ou seja, o negócio aconteceu antes. Então, eles avançaram o sinal antes do casamento. Para um povo que é extremamente religioso e fofoqueiro, irmãos, eu imagino que José e Maria, o início deles ali não foi muito agradável. E aí eles viajam e chegam lá na cidade em busca de um lugar para pousar e todas as portas estavam fechadas para eles. E eu imagino até que a fama deles também não ajudou muito. Não é que eles eram ruins, mas era o que se falavam deles. Olha lá o casalzinho, né? Avançou o sinal, né? E aí, o que acontece? Não tem lugar. E tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio. Só que Maria começa a ter as dores de parto. E ela disse, José, tem que arrumar alguma coisa aí. Vai ser agora. Isso, a solução foi uma estalagem, um lugar, um abrigo, né, de animais, e foi para lá que José levou Maria, forrou lá um lugar lá, e ali ela deu à luz a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus nasce exatamente assim. E aí, o que acontece quando Jesus nasce? Os pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, quando eles viram, né,
uma escada, né? E anjos descendo e subindo e cantando, né? Glória a Deus nas alturas, né? E aqueles anjos anunciam aos pastores dizendo: olha, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. E aí os pastores, ouvindo isso, eles vão imediatamente lá para conhecer, né, o menino cujo nascimento foi anunciado pelos anjos. Isso aí está já no Evangelho de João, capítulo 2. E aí o anjo diz o seguinte: olha, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada numa manjedoura. E aí os anjos vão lá visitar. E aí tem uma outra coisa que não está no Evangelho de Lucas, mas está, né, se eu não me engano, está em Mateus, que são os magos do Oriente, né? Os magos do Oriente eram homens estudiosos, e aqui eu chamo a atenção para isso, irmãos. Hoje, eu estava falando na célula, depois da célula, né? Porque depois da célula a gente tem outra célula, né? Aí a gente estava falando sobre Deus. Eu vou mostrar aqui a minha Bíblia. Eu vou pegar outra que está melhor. Essa aqui é a minha mesmo, né? E essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, que é da mãe da Isabela, que deixou comigo para eu ler os livros apócrifos que tem aqui, né? O que acontece? Deus, ele é... O que a gente conhece de Deus, né? Boa parte está escrita aqui. Boa parte que eu falo, a maioria, né? Porque Deus a gente conhece através da Bíblia e através das experiências pessoais, correto? Ok aí? A gente conhece Deus através da Bíblia e também através das experiências pessoais. Um exemplo de experiência pessoal. Paulo, conheço um homem que, se na carne ou fora da carne, subiu ao terceiro céu e ouviu, viu, coisa que nem pode compartilhar, né? Então, assim, o que a gente conhece de Deus está escrito aqui ou através das nossas experiências pessoais. Agora, vamos lá. Deus, ele é infinito. A gente conseguiria colocar tudo de Deus nesse livro aqui? Claro que não. Como é que a gente vai falar de um Deus infinito usando um livro de 900... Quantas páginas? 900 e alguma coisa. Não, 900 não, mais que isso. A minha aqui, 1227. Como é que a gente vai falar de um Deus infinito em 1227 páginas? No próprio Evangelho diz o seguinte, que foram registrados apenas alguns milagres de Jesus, porque se fossem registrar todos os milagres, faltariam livros. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, Deus é muito mais que isso. E Deus é muito mais do que nós pensamos. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte. Existe, nessa época de Jesus, existiam homens estudiosos que não eram judeus, mas que estudavam os astros, o tempo, os acontecimentos, e eles esperavam o nascimento de uma criança por outros escritos. Vocês estão compreendendo isso aí? O que eu quero dizer é que não é só isso aqui que fala de Deus, existem outros. Claro, tem coisas também que não são confiáveis, né? E aí a gente tem que saber. Só que a Bíblia vai falar exatamente desses 3 homens que eles estudavam, e ele diz o seguinte: nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.
Gente, o que é isso? Eu não estou falando aqui que a gente tem que consultar os astros, não, tá, irmãos? Não estou falando aqui de astrologia, como é que é? De aquele negócio caramba, signo. Só que eram estudiosos. Estudiosos de quê? E olha só, o sinal era o astro, vimos a sua estrela. Ou seja, irmãos, há outras manifestações que apontam para Deus e que algumas delas nós não conhecemos. Há outras coisas, né? Eu não sei se é real, o que não é real, e eu também aqui não estou exaltando, nem dizendo se é bom, se é ruim, não estou falando nada disso. Mas há uns vídeos circulando que quando o caixão do Papa foi lacrado, foram vistas nos céus de Roma revoadas de pombas brancas e gaivotas voando sobre o território de Roma. Tem vários vídeos mostrando isso. Não sei se é real, se não é, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, o mundo espiritual existe muito tipo de manifestação que são visíveis também no mundo físico, e tem muito mais coisas que apontam para Deus do que só a Bíblia. Então, o que acontece? Esses homens estudiosos, eles, através dos seus estudos, eles descobriram que estava próxima a vinda do Messias. E aí, esses homens viram a estrela e seguiram essa estrela até o local onde Jesus havia nascido. Eles primeiro chegaram lá em Jerusalém, gritando, né, tal. Cadê o Messias? Cadê o rei dos judeus? E aí chamou a atenção de Herodes, né? Herodes, manda chamar esse cara aí. Que história é essa? Não, nós somos estudiosos, nós sabemos que vai vir um rei, esse rei é prometido para os judeus, e nós vimos a estrela dele, então ele nasceu. E aí Herodes disse assim, tudo bem, então fala o seguinte, sonda bem esse negócio aí, e se realmente for real, vocês realmente tiverem com esse rei, vocês me falam, porque eu também quero ir lá adorar, né? Só que Herodes queria matar, né? Pô, eu sou rei, vai nascer um outro rei? É ruim, hein? E aí eles foram seguindo a estrela e encontraram ali Jesus com a mãe e o seu pai, aquela criança, né? E eles ofereceram ali ouro, incenso, mirra, né? A Igreja Católica ela dá nome a esses personagens, né? Eu não sei se foram nomes criados ou historicamente em algum livro, em alguma outra coisa, né, existe o nome desses personagens, mas a Bíblia em si não fala, a Bíblia que nós usamos não fala desses personagens, né? Quer dizer, não dá o nome aos personagens. E depois eles avisaram esses homens, e outra coisa, eles avisados secretamente, né, seguiram por outra rota para não falar com Herodes, que tinham visto realmente a criança que seria o rei dos judeus. Até aí, tudo bem? Uma outra coisa ainda sobre a infância de Jesus é que depois de 8 dias, Jesus foi foi apresentado ao templo, né? Ele foi circuncidado no 8º dia, a circuncisão era no 8º dia, e no 8º dia ele foi levado, logo após ele foi levado ao templo para ser apresentado, né? No templo tinham dois personagens, né? Ana, o nome de uma mulher, e o nome do homem, Simeão. Simeão e Ana. Simeão, foi falado a Simeão que ele não morreria sem ver o Messias. E aí, quando Simeão vê aquela... Irmãos, olha só, Jesus não tinha nada especial. Desculpa, eu vou dizer, irmão, não é com
Não é com maldade. Eu ia dizer assim, Jesus não tinha nada de especial. O que eu quero dizer é que, assim, Jesus era uma criança comum. Era uma criança igual a qualquer uma outra. Entende? Então, assim, as pessoas discerniam espiritualmente. Não é que Jesus tinha uma marca, um Messias, né? Não tinha. É. Então, quando Maria e José estão levando Jesus, Simeão, ele pega aquela criança e ele pega nos seus braços, assim como o pastor faz lá, né? Levanta a criança quando está apresentando. E Simeão lhe diz: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. E todo mundo fica chocado, né? Porque ele fala isso publicamente. E o outro acontecimento também é Ana, que também, né? Ela começa a bendizer ao Senhor, né? Porque viu ali a salvação de Israel. E quando se levava uma criança para apresentar, tinha que se levar também uma oferta. Porque Jesus era o primogênito, e todo primogênito ele tinha que ser resgatado. Está lá em Levítico isso, nós vimos aqui também falando sobre isso. É que todo primogênito que está na lei, todo primogênito tinha que ser resgatado. Por que o primogênito tinha que ser resgatado? Volta lá para a saída do povo, a saída do povo lá no Egito, né, quando Deus preservou a vida dos primogênitos através daquele sangue nos umbrais da porta. Pode falar, Tamara? Boa noite, pessoal. Rapidinho. Fraga, uma dúvida. Eu me perdi aí. Você falou que em Simeão ele recebeu uma profecia de que não morreria até ver o Salvador, é isso? Isso. Qual é a referência, por favor, Fraga? Eu tô lendo. Eu ia falar já. Meu Deus. Peraí, agora você... Vou abrir minha Bíblia agora. Eu vou te atrapalhar, desculpa. Não, pode ser depois. Mas É o que eu falei, eu não sei se ele falou e eu não ouvi. Desculpa. Mas eu acho que não fala da profecia. Qual foi a profecia? Fala que ele recebeu essa palavra. Sim, não, eu pensei que você falou a frase, tinha uma referência da frase. Senhor, os meus olhos viram o Salvador de Israel. É sobre isso. Mas pode ser depois, Fraga, sem problema. Mateus. Tá, eu vou procurando aqui. É o que acontece. Eu estou procurando já. Aqui já te posso, tá? Rapidinho. O que acontece? A oferta que José e Maria levaram foi um casal de pombas, né? Um casal que, na realidade, a Bíblia fala de rolas, né? Um casal de rolas. O que acontece? Essa era a oferta de quem era pobre. Porque a oferta normal era um cordeiro ou um novilho, né? A oferta normal. Pode falar. A passagem está aqui em Lucas 2, capítulo 2, 25 a 35. Eu estava aberto em Lucas e eu voltei para Mateus. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a todos aí pela ajuda. Estava digitando no chat aí, eu colei, não foi. É porque Samar é igual aos bereanos, entendeu? Você tem que mostrar. Eu estava tentando lembrar qual era a palavra que você acabou de falar. Meu Deus. Tô brincando, mas... Então, o que acontece? Qual foi a oferta? A oferta, a Márcia colocou aqui, Lucas 2, 25 e 35, a Isabela também falou, junto com o Cada dia é um apelido, né, Fraga? E a oferta exatamente foi esse casal de rola, que era uma oferta de quem não tinha uma boa condição financeira. Então, isso mostra exatamente que Jesus nasceu numa família humilde. Tá? O pai, né, José, era carpinteiro, né? Maria, ela ali, aquela do lar, né, daquela doméstica que... Então, a Bíblia fala exatamente da infância de Jesus
até esse momento aqui, que ele tinha 8 dias, e depois a Bíblia pula para Jesus com 12 anos. E aí eu vou encerrar exatamente com Jesus com 12 anos, né? O que acontece? O judeu, ele tem que, ao completar essa idade, ele tem que ler um trecho da Torá. E esse trecho tem que ser publicamente. Por isso que no judeu não há índice de analfabetismo. Por quê? Porque todo mundo tem que ler. E aí, o que acontece? Aos 12 anos, os pais levaram Jesus para o templo, né, para comemorar lá as comemorações da Páscoa, e ele tem um nomezinho dessa celebração, irmãos. Eu agora, nesse exato momento, eu esqueci. Que é quando a criança... É o Bar Mitzvah. Isso, Bar Mitzvah. É o povo inteligente, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu não preciso mais nem dar aula. E aí o que acontece? Eles foram aquela comitiva, né, para Jerusalém para adorar, e Jesus estava lá no meio, e aí teve lá os momentos lá da adoração, tal, e aí vamos voltar para Jerusalém, e aí aquelas caravanas grandes, né? Os pais não se preocuparam muito com Jesus. Só que aí é o seguinte: primeiro dia, Jesus está no meio do povo. Segundo dia, mas cadê Jesus? Aí começaram a procurar. Terceiro dia, nada de achar Jesus. Aí eles disseram, caramba, Jesus ficou em Jerusalém. Imagina o desespero, né? Eu já fiquei desesperado, irmãos, com o Júnior e a Sara. Uma vez com o Júnior e outra vez com a Sara, né? A gente entrou numa loja e ele se escondeu embaixo das roupas lá, né? Gente, que desespero. Né? Corri logo para a porta da loja, né? Aqui ele vai ter que sair por aqui, né? Então, mas ele escondido embaixo das roupas lá, né? Então, imagina o desespero de Maria e José, né? E aí eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus, né? E acharam Jesus no terceiro dia, né? E acharam Jesus aonde? No templo. Ou seja, eles deixaram para ir no templo no último dia, né? Procurar Jesus por todo lugar. Quando lembrar, vamos no templo. Né? Foi lá que a gente estava lá, e chegou lá, Jesus estava entre os doutores da lei, né? E todo mundo estava admirado com o conhecimento daquela criança. E todo mundo ficava dizendo, cara, esse menino é diferenciado. Mas era diferenciado quando ouviam Jesus falar, porque, fora isso, Jesus era normal, como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente. Amém? Depois, a Bíblia só volta a falar de Jesus, já próximo aí dos seus 30 anos de idade. Amém, irmãos? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Eu vou... Pastor, Sim? só assim, eu não falei antes, eu achei tão interessante que essa passagem que fala que a Tamara pediu, né, quando eu fui ler, olha que interessante, o Espírito Santo estava sobre ele. Não foi uma profecia qualquer, né? O Espírito Santo, né, tá ali. Eu fiquei encantada, né? Que ele havia um homem chamado Simeão, que era Justo Pio XII, que esperava a consolação de Israel, esperava, né, o nosso remidor. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, né? Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou ele nos braços e louvou a Deus, dizendo, nossa, achei forte, gostei bastante mesmo, muito. Pode falar, Everson. Só queria ressaltar aqui em Lucas, capítulo 2, quando tem lá a capítulo de Jesus no meio dos doutores, né? Aí José e Maria encontram eles, e lá no versículo 49 tem uma fala muito legal, que ele fala assim, antes disso, só para dar contexto, né? Um momento. 48. Quando viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos.
E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Achei muito bacana esse posicionamento que ele já tinha, né? Jesus nunca teve dúvida do seu ministério, né? Da sua paternidade, né? Ele nunca teve dúvidas. Né? Alguém mais quer falar? Elisângela, Elmar, Tamara. É Samar. Não, não. Ah, Samar. Tamara agora mudou de nome. Samar Aberiana ainda por cima. É, Samar Aberiana. Márcia. Porro. Deu para entender aí? Já deu vontade de ler a Bíblia? Já? Tá tirando onda já com a almofada que ela ganhou. Ó. Essa abertura é para dúvidas ou ela pode pedir para recapitular o que perdeu? Você fala do A gente tá no Novo Testamento, já está em Lucas, já passou Mateus, Marcos, Senhor. Não. É porque assim, a história... Gente, eu perdi muita coisa em 1 hora, Jesus. Não, é porque a história, cronologicamente, começa com Lucas. Porque Lucas apresenta os detalhes do nascimento de João Batista, os outros não. Lucas, Marcos e Mateus? É essa a ordem? Não. É porque, assim, os três evangelhos, eles não, acho que é Marcos. A mesma coisa. Só que uns com mais detalhe, outros com menos detalhe. Cronologicamente, o livro de Lucas, ele, no relato, ele começa com a visão de Zacarias no templo. Então, assim, seguindo uma linha cronológica dos acontecimentos, Lucas é que primeiro relata o que antecedeu a vinda de Jesus. Lucas é que é detalhista nisso. Não é que o livro foi escrito antes, não. É porque os livros tratam o mesmo assunto, mas historicamente, o Novo Testamento vai falar exatamente de quê? Da visão de Zacarias acerca de João Batista, né? Então, por isso que eu peguei Lucas, né? Mas a gente vai folhear os 4 evangelhos, né? Assim como João, o evangelho de João, basicamente, é a última semana de Jesus. Jesus lá em Jerusalém. Então, o livro de João, a maior parte do livro de João acontece na última semana de Jesus. O relato de João, né? Fraga, você pode falar para a gente de novo qual é a ordem dos livros do Novo Testamento? Do Evangelho. Em termos de... Cronológica, no caso. Não, quando eu falei, não foi em termos de que Lucas foi escrito primeiro, não foi nesse sentido. Mas é que Lucas trata de um acontecimento que os outros, quando os outros começam a relatar, os fatos já é posterior ao que Lucas falou. Por exemplo, Mateus começa com a genealogia de Jesus. Mas Lucas começa com João Batista. Ou seja, João Batista é antes de Jesus. É nesse aspecto que eu estou falando. Ok? A dúvida da Isabela é sobre os livros, no caso, na ordem da história, né? Dos fatos. Porque, por exemplo, João Batista veio antes de Jesus, né? No caso, na história. Isso. Aí é o que a Isabela está tendo dúvida em relação a quais livros estão antes e depois. Os 4 evangelhos, né? É Lucas, depois é Mateus, depois é Marcos e por último João? Não é nessa sequência, não. Você está perguntando na Bíblia ou você está perguntando nessa ordem dos fatos? Não, eu estou perguntando na ordem dos fatos mesmo, a ordem cronológica, como o Fraga colocou, assim, do sentido da leitura, para acompanhar como que aconteceu, né? Não, olha só, é só esse início de Lucas que é diferente dos outros. Porque Mateus, ele vai falar da genealogia de Jesus.
Aí depois Jesus já está aí, né? Já começa assim, com João dizendo, raça de víbora, não sei o que e tal, mas o Lucas está tratando o que aconteceu antes de João Batista. Pode falar, Tamara. É porque eu falei outra coisa, aí ficou confuso. É porque eu falei assim, é Marcos primeiro, né? É porque em algum momento eu já tinha ouvido que era Marcos e depois Mateus. Não é na Não, ordem que está na Bíblia, mas isso você explicou, agora eu entendi. É que foi escrito. É porque Lucas, realmente, dos evangelhos é o mais detalhista, né? A visão dele como médico, ele tem mais detalhes, né? Até, inclusive, o único livro que fala que Jesus transpirou sangue, né? É de Lucas, né? Marcos e Mateus não vai ter esse registro. Mateus, ele vai dizendo o seguinte, ora, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, Mateus nem fala de João. Marcos vai dizer o seguinte, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparar o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, mas não fala do que, por exemplo, como é que João Batista veio. Aí Lucas é que faz isso. Amor. Por isso que eu comecei falando... Pode concluir. Não, é assim, eu entendi, eu acho que a Isabela também, mas a Tamara, que você só iniciou por Lucas porque nenhum deles relata o ocorrido com Zacarias. Você vai trazer à tona a cidade de que cada um desses livros tem um propósito ou traz um lado dentro da sua proposição, só para entender essa narrativa que é das formas que ela se dá ou não? Porque a gente sempre tem assim, né? Quem começa, gosta de ler, né? Assim, de uma forma, ou é cronológica, como é que aconteceu, por exemplo, quando se cruza. Eu quero saber se na sua próxima você traz isso, senão você já coloca. Que aí quando vir já tá, é isso, né? E se for, é porque eu não sei qual é o ponto de partida que você vai pegar. Não, isso aí, na realidade, a gente pode trazer, mas assim, eu estou dando mais ênfase aos acontecimentos cronológicos, independente dos livros. Porque, por exemplo, eu falei aqui até Jesus aos 12 anos. Aí, na próxima, já é o batismo de Jesus. A próxima sequência dos fatos. É o batismo de Jesus. Seguido o batismo de Jesus é a tentação. Seguido da tentação é o sermão da montanha. Seguido do sermão da montanha é a nomeação dos discípulos. Seguido da nomeação dos discípulos, aí são as viagens de Jesus. Eu estou seguindo a ordem cronológica, independente dos livros. Agora ficou melhor ainda, perfeito, é isso. Pronto, já é entender a dinâmica mesmo, tá? Porque senão a gente vai ficar, né? Agora tá falando de que livro? Por exemplo, eu estou pegando isso pela fala da Tamara, né? Que achou que ia ser linear. Então, foi bom você apresentar para a gente saber, né, que vai ter essa... O que acontece? Mateus, Marcos e Lucas, basicamente, eles falam a mesma coisa, um ou outro com mais detalhes. O menos detalhista é Marcos, o menos detalhista, né? Lucas vai falar muito de parábolas de Jesus, vai falar muito de parábolas. O livro de Lucas tem muita parábola, tem 3 capítulos que é só parábola, né? Mateus vai falar nos acontecimentos de uma forma geral. Só que o seguinte, esses livros eles tratam da história em paralelo. Então, assim, eu estou lendo, por exemplo, sobre a mulher do fluxo de sangue, em Mateus, vai ter esse relato também da mulher do fluxo de sangue em Marcos. Vai ter também o relato dessa mulher em Lucas. Aí é o mesmo relato, só que um com mais detalhe e outro com menos detalhe. O senhor vai falar por que uns têm mais e outros têm menos? Lucas é porque é um cientista, é um pesquisador, é um homem da ciência, né? Então, ele faz uma pesquisa bem mais detalhada, né?
Mateus, ele vai exaltar Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus vai estar sempre falando algo da vida de Jesus, linkando com uma profecia do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro foi escrito para judeu. Né? É um livro escrito para judeu, então ele tem que fazer a ligação. Por isso que ele começa apresentando a genealogia. Jesus é filho de Adão. Ele já começa assim, né, na genealogia. Né? E Marcos, ele está escrevendo para Romanos, então ele não entra muito em detalhe, ele simplesmente dá aquele apanhado bem resumido, né, para um povo que não é muito religioso. Né? Então, ele vai falar de uma forma bem sintética, né? João, o contrário de todos eles, né, mostra Jesus como o Salvador, e aí ele vai falar uma linguagem universal de amor, vai exaltar muito a questão do amor de Deus, porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas João vai tratar o sacrifício. Jesus, ele foi à cruz em meu lugar, ele vai tratar isso. Eu lembro que, quando estudei, né, eu lembro que tinha também uma questão de aquele que está narrando o que está vendo, aquele que está narrando por olho de outra pessoa, e esse da pesquisa, ou testemunho ocular, essas coisas. Que dá isso. Lucas não viveu com Jesus, né? Até para entender a narrativa. Lucas viveu com Paulo. Amém, irmãos? Amém. Vamos deixar alguma coisa para a próxima aula, né? Obrigado a todos por participar, Socorro também, né?